Olá, pessoal. Vamos dar sequência aqui, então, à nossa introdução à programação concorrente usando a biblioteca Pthread em C. Então, a gente parou nessa versão inicial, a gente fez um Hello World bem básico, onde a gente fez uma chamada à função Pthread create, e aí criamos um novo fluxo de execução que começa executando a função tarefa, né? Vimos aqui a necessidade de chamar outra função da biblioteca, né, para retornar aqui no final a da função que a thread executa, né, para ter um retorno e não ter nenhum warning lá de compilação, mesmo que a gente não esteja retornando nada, não é nossa intenção. E vimos aqui também a necessidade de usar o pthread exit aqui também na main, né, mesmo sendo a main o nosso fluxo já normal. Lembrando que essa questão aqui, ela pode ser que não seja necessária em algum ambiente de execução, dependendo da versão que você tenha da biblioteca, tá? Mas no meu caso, ela é necessária, então eu destaquei isso aqui, porque vocês vão ver nos exemplos que eu mostro no laboratório, usando esse pthread exit aqui na main, então só para ficar claro para vocês por que ele está lá, e depois vocês podem experimentar no ambiente de vocês se ele é necessário ou não, né? Se eu comento esse pthread exit aqui, eu posso, então, ver o resultado aqui da execução. Deixa eu compilar de novo. E aí, repara, né, eu executei e apareceu só a frase da thread principal, e o que aconteceu, ela criou a nova thread, seguiu a sua execução, imprimiu a sua mensagem, terminou, e aí o programa inteiro terminou, sem dar a chance da thread imprimir, tá? Então, essa situação aqui que o pthread exit está resolvendo para mim, e aí eu consigo, também estou executando mais vezes aqui, que a execução que a gente tinha feito anteriormente, uma única execução, tinha acontecido uma situação que aqui está mais difícil de acontecer de novo, que é a thread imprimir primeiro, né, está sempre aqui a thread principal imprimindo primeiro, mas, então, lembrando que a partir do momento que eu crio uma thread, aqui no caso de C, né, a função create já faz tudo isso, ela cria e já coloca a thread lá na fila de execução do sistema operacional, mas a partir daí eu não tenho controle sobre quando exatamente ela vai executar, tá? Essa é uma questão aqui importante que a gente vai tratar aqui ao longo do curso, essa questão que a gente muitas vezes vai ter que ter algum tipo de controle interno adicional, tá? Então, eu vou seguir aqui, continuar evoluindo aqui esse código, e agora a gente vai experimentar passar argumento aqui para a função da thread, que a gente não fez esse uso aqui. A gente tem um argumento aqui, mas não fizemos uso. Como é que a gente faz para passar argumento aqui? Então, eu vou, nesse exemplo ainda, um exemplo básico, eu vou passar um argumento que é um inteiro, que eu vou chamar de identificador da thread, um identificador local, que vai ser um número, assim, para distinguir uma thread da outra, para na sequência a gente também criar mais threads, tá? Então, vou usar essa questão aí para poder expandir o nosso código. Bom, então como é que eu faço isso? Em termos de assinatura da função da thread, nada eu vou mudar, como eu falei com vocês, essa assinatura aqui é fixa. Então, eu não mudo aqui os parâmetros, eu tenho que passar o inteiro e fazer o typecast, tá? Então, quando eu receber o argumento aqui, eu vou ter que fazer a conversão adequada e então usá-lo. Bom, para isso eu tenho que passar esse argumento aqui na função create, né? Então eu vou primeiro inicializar aqui uma variável que eu vou chamar de ident, de identificador, e vou atribuir ela o valor 1, que vai ser o identificador que eu vou usar aqui para minha thread. Então eu vou chamar isso de identificador local da thread, tá? Interno da aplicação. E aí, aqui, ao invés de eu passar null, então, eu tenho que passar esse valor, preciso passar esse valor. Mas esse meu argumento, ele não é do tipo inteiro, ele é do tipo ponteiro para void, tá? Então, eu vou primeiro fazer uma conversão desse ponteiro para void para um ponteiro de int, né? Dado que eu estou trabalhando com ponteiro e o meu tipo é int, tá? E vou passar um endereço, ao invés de um inteiro, dado que eu estou trabalhando aqui com endereço. Então, eu vou passar endereço, né, da variável ident. Então, como isso é um endereço, eu consigo fazer essa conversão para ponteiro para int, tá? Desculpa, eu tenho que fazer
Na verdade, aqui é ao contrário, né, eu tenho que colocar aqui typecast de ponteiro para void, porque o meu tipo é endereço de int, né, fiz aqui o contrário, isso que eu vou ter que fazer lá na função, tarefa. Então, essa variável ident é um inteiro, e aí, então eu estou pegando o endereço e fazendo o typecast para ponteiro para void, que seria de um ponteiro para int para um ponteiro para void. Então isso aqui resolve, me dá a garantia que eu não vou receber nenhum warning, é uma maneira de fazer isso aqui, tá? Não é a única, mas é uma maneira de fazer, sem que eu precise usar diretamente um ponteiro aqui na minha variável. Usando uma variável normal, eu tenho a possibilidade de passar o endereço dela e fazer a conversão aqui de tipos, tá? Lá na thread, o que eu vou fazer? Aí sim eu vou fazer typecast para ponteiro para int. Eu vou criar aqui um int, vou chamar a função, a variável do mesmo nome, não é necessário, mas é indiferente isso aqui, né? E qual valor ela vai receber? Ela vai receber, então, agora, esse valor que eu recebi como ponteiro para void, convertido para ponteiro para int, porque é esse o valor que de fato eu sei que eu passei. E aí, quando eu faço isso, como eu passei o endereço da variável, eu estou, na verdade, agora com um endereço, né, de um ponteiro para int, né, que está guardando, só estou, na verdade, trazendo isso de volta para o que, de fato, é um endereço de inteiro, como eu passei lá na chamada da função. Só que aqui eu não quero um endereço, eu quero, de fato, o valor da variável, que é o que eu atribuí lá, o valor 1, e não o endereço de onde ela está. Então, eu preciso fazer aqui, diferenciar esse valor, né, pegar o valor apontado, o valor que está nesse endereço. E aí eu uso o asterisco aqui na frente, como a gente sabe, de C, tá? Então, aqui na minha frase, eu vou tirar esse nova e vou substituir por esse, identificador e colocar a variável aqui, certo? Então essa é uma maneira de fazer isso, tá? Eu poderia aqui, tentar fazer a conversão direta aqui para ponteiro para void da variável inteira, dependendo da minha versão do GCC eu consigo fazer, tá? Nem preciso passar endereço, consigo fazer essa conversão direta e mesmo que eu receba um warning, na verdade o programa vai funcionar, eu consigo passar o valor, se eu estivesse passando diretamente o valor da variável de identificação e pego esse valor aqui do outro lado. Então isso vai depender da versão do GCC, e esse tipo de warning eu consegui executar sem maiores problemas. Mas aqui eu vou sempre tentar evitar ao máximo fugir do básico lá de C, tá? Para que a gente tenha um programa que funcione em qualquer lugar. Então, para eu não fugir do básico de C e para evitar qualquer warning, usei essa estratégia aqui, ok? Vamos compilar. Compilou com sucesso e consigo executar, né? Aqui sempre eu lá sou a thread 1, certo? Então não tive nenhum warning, consigo mandar. Claro que isso aqui tem digamos, um esforço aqui, né, uma burocracia grande de ficar, levando o endereço, de ficar fazendo esse typecast, né? E aí eu tenho que ter o cuidado também que uma vez que eu estou passando o endereço, se essa variável lá na função tarefa, se eu altero essa variável, né, eu estou, na verdade, podendo alterar aqui a variável original lá na main, né? Então, tem que ter cuidado aqui com a forma que usa. Como não é essa a minha intenção, eu estou só realmente levando esse valor para eu utilizar lá na função, não gera nenhum problema. E quando eu faço essa cópia aqui para a variável local, eu estou dando mais garantia ainda para isso, né? Porque eu chego aqui e eu já pego o valor que veio no argumento, faço o typecast de ponteiro para void, para ponteiro para int e faço a diferenciação. Então, o que eu guardei aqui na minha variável local ident é realmente o valor que veio aqui, né? O valor que está nessa variável que eu passei aqui o endereço. E a partir daqui eu estou usando exatamente esse valor. Agora, o que eu tenho que ter o cuidado, né, é quando eu crio mais threads, e aí ter o cuidado de ficar reutilizando uma mesma variável, uma vez que eu estou passando o endereço dessa variável, porque se eu altero, toda vez que alterar essa variável, todo mundo que recebeu o endereço dela vai estar vendo o novo valor e não o valor original de quando eu passei. Então, a gente vai ter que tomar cuidado com essa questão aqui. Então, esse exemplo mostra uma maneira de resolver aqui fácil para o caso em que eu tenho uma única thread,
ok? Outra possibilidade aqui, claro, se eu pensar assim, mas eu estou passando um único argumento, ok, a função aqui, a assinatura da função da thread me garante que eu tenho possibilidade de passar, receber o argumento, mesmo tendo que fazer aqui conversão de tipo, né, porque é uma assinatura genérica. E se eu precisasse passar mais de um argumento? Se eu precisasse passar um inteiro e um float, ou um inteiro e um caractere e um float, né, como é que eu resolvo isso aqui? Então, aí é o seguinte, não tem como eu mudar essa assinatura, isso aqui vai ser sempre um ponteiro para void. Abrindo um parênteses aqui, né, lá no início eu falei que nessa assinatura a única coisa que eu podia escolher era esse nome da função, não é completamente verdade, porque esse nome que eu estou dando para o argumento também é possível de mudar, né, o que eu não posso mudar, na verdade, é isso aqui, esse ponteiro para void do argumento e ponteiro para void para retorno, isso eu não posso mudar. O nome que eu dou para a função, o nome que eu dou para o argumento é algo que eu posso, de fato, mudar, tá? Então, fechando parênteses, então, o que eu tenho que fazer? Se eu preciso passar mais de um argumento, eu vou ter que usar o artifício aqui de criar uma estrutura de dados. Usar o struct de C, ou usar o struct junto com o typedef, criar um novo tipo que é uma estrutura, e lá dentro da estrutura eu coloco todos os campos que eu preciso, e então aí no caso eu criaria, né, aqui uma variável que ao invés de ser um inteiro puramente seria uma variável da minha estrutura, do meu tipo novo, preencheria, e aí usaria a mesma estratégia. Eu passaria o endereço dela, fazendo a conversão para ponteiro para void, seria a mesma coisa, aqui também não tem como eu passar mais de um argumento, eu só tenho um campo aqui, então eu faria ponteiro para void, endereço da variável que é a minha estrutura. E aqui faria a conversão de volta, né? Faria a conversão para o tipo que eu defini da minha estrutura, e aí não precisaria, dado que é uma estrutura, não precisaria fazer a diferenciação necessariamente, aqui não faria diferenciação, eu poderia, a partir dessa, apenas da conversão, acessar a variável e usar o setinha, né, o seta, para poder indicar cada campo da minha estrutura, porque aí ele faz, lembrando, ele faz a diferenciação automática no caso de estrutura, tá? Esse caso aqui, né, não vou fazer essa extensão diretamente aqui, nessa videoaula, mas lá no exercício do lab vocês vão ver que tem uma versão, eu faço uma versão com um único argumento e depois eu estendo para uma versão que tem uma estrutura de dados. Então tá lá um exemplo dessa situação que vocês depois podem olhar o código e eu peço para vocês executarem e verem o resultado, e qualquer dúvida que ficar em relação ao uso de mais de um argumento, depois vocês me falam, tá? A próxima extensão que eu queria ainda fazer aqui é a de criar mais threads, né, porque a gente criou apenas uma thread, e aí na hora que a gente executa, a gente não estava conseguindo, né, praticamente ver diferença aqui na execução, sempre eu tô só a thread principal e a segunda thread. Então vamos aumentar aqui o número de threads, e eu quero fazer isso da seguinte forma, eu vou criar mais threads, mas eu vou manter a mesma tarefa para todas, tá? Então, ou seja, eu não preciso necessariamente criar uma função para cada thread, eu posso dizer que todas as threads vão executar a mesma função. Como agora a gente já tem está explorando aqui a passagem de argumento, eu vou usar esse argumento para poder diferenciar a frase que cada thread vai escrever. Então, vou continuar no meu Hello World, cada thread vai escrever a frase com o seu identificador. Então, vou ter olá, sou a thread 1, olá, sou a thread 2, olá, sou a thread 3. Então, a função vai ser a mesma, eu quero que a função seja a mesma, eu vou fazer essa diferenciação pelo argumento que eu vou passar aqui, tá? Então, eu vou primeiro fazer o seguinte aqui, eu vou definir uma constante, que é o número de threads que eu vou criar, tá? Vou escolher criar 10 threads. E aí, essa função, nessa minha função tarefa, eu não vou mexer, exatamente, ela já está pronta para essa evolução, porque o argumento está sendo passado, que é o identificador, e aí a thread vai escrever a frase com o argumento que ela recebeu. Então, o que eu tenho que mudar é aqui na função principal, onde a primeira coisa é que eu vou, então, ao invés de fazer uma única chamada à função pthread create, eu vou colocar essa chamada dentro de um loop para que eu chame ela correspondente ao número de threads, ao número de vezes correspondente ao número de threads que eu quero criar. Então, ao invés de você cria a thread nova, cria as threads. Vou tirar o nova, vou deixar só cria as threads. Então, eu vou aqui fazer um loop normal, e eu posso fazer, né, deixar a função thread aqui dentro desse loop. Então, começar aqui, eu vou
usar aqui o identificador, vou começar pelo identificador 1, tá? Vou usar, na verdade, vou fazer o loop aqui começando em 1 para eu poder usar esse próprio i como identificador. Então, i igual a 1, i menor ou igual a minha constante n-threads, tá? I mais, opa, I mais, então, fácil, eu vou jogar esse if aqui para dentro, e o for aqui, tá? Então, coloquei o meu pthread create, a minha chamada de função dentro de um loop for, tá? Que vai de um i menor ou igual a threads, então no caso aqui vai criar n threads, ok? Mas aí o que que acontece? Aqui eu estava passando diretamente a minha variável tid, né? Então, para criar e devolver aqui o identificador da thread. Como agora eu tenho mais threads, eu vou ter que vir aqui e transformar essa minha variável em um vetor, né? Então, ele vai ser um vetor com n threads posições, tá? E a mesma coisa para essa minha variável de identificadores, né? Dado que eu quero ter um identificador para cada thread, e vou seguir a mesma lógica anterior, então, aqui também, o que que eu vou fazer? Essa minha variável vai deixar de ser uma variável única, e vai ser uma variável com n threads, um vetor com n threads posições. Então, eu vou ter um vetor para guardar os identificadores das threads, identificadores de sistema, e um vetor para guardar os identificadores locais, que eu vou estar numerando as minhas threads, tá? Então, agora eu posso vir na minha função create, e aí aqui, quando eu chamo a função pthread create, eu vou indicar qual posição no meu vetor de identificadores eu vou estar acessando, tá? Como eu estou começando, o meu i, eu optei por começar ali com 1, tá? Então, eu vou fazer aqui i menos 1, tá? Porque o vetor começa na posição 0. Então, i começando com 1, a primeira thread, na realidade, lá no meu vetor, ela tem que ir para a posição 0, i menos 1, tá? Aqui continuo passando por referência, ele vai passar por referência, então, cada posição do vetor, né, o endereço daquela posição, e aí a função pthread create vai alterar aquela posição do vetor, né, quando estiver fazendo essa iteração. A tarefa, então, vai ser igual, todo mundo faz a mesma tarefa, e aqui, de novo, aqui a mesma história, eu deixei de ser uma variável, passei a ser um vetor, na posição i menos 1. Também vai ser colocada, isso. Agora, esse meu vetor, sim, faltou aqui eu preencher esse meu vetor, então aqui, eu vou usar aqui dentro do próprio loop, eu vou, então, na posição i menos 1, atribuir o valor de i, ou seja, aí isso é que no fundo eu queria aproveitar do meu i, né, esse uso direto aqui, acabei tendo que usar i menos 1 em vários lugares, só para poder usar i aqui, né, poderia fazer o inverso, fazer o i de 0 até threads, né, até menor que threads, e usar o i normal dentro do vetor, e aqui usar o i mais 1, tá? Eu acho que eu fiz o caminho mais demorado aqui, mais difícil, mas tudo bem, dá para fazer de diferentes maneiras. Então, a cada iteração, eu estou indo lá no meu vetor de identificadores locais e atribuindo o identificador, né, o próximo identificador, lá no meu vetor, e aí pegando o endereço desse identificador. Então, eu optei aqui por fazer um vetor de identificadores, que parece também uma coisa meio redundante, né, guardar um vetor de identificadores, sendo que você vai usar isso apenas depois lá dentro de cada thread, só para manter essa versão que eu tinha, de estar usando diretamente o fato de fazer endereço aqui da variável, tá? Uma outra forma de fazer isso seria eu ter uma única variável e eu fazer malloc, só para eu garantir de novo a possibilidade de eu estar fazendo typecast aqui de endereço para endereço, né? Mas sem estar sobrescrevendo uma variável para que cada thread veja um valor único, tá? Depois nos próximos exemplos, a gente pode fazer dessa outra forma. Eu vou manter nesse exemplo esse formato aqui. Então, o que está acontecendo aqui, né? Cada argumento que eu estou passando, como eu estou agora, que eu decidi criar
10 threads ao invés de uma só, cada argumento está tendo a sua posição guardada aqui na minha função principal, né? Cada posição do vetor está guardando o argumento que eu vou passar para uma das threads, né? Então, cada um está sendo guardado, inicializado aqui numa posição do vetor, e eu estou pegando o endereço dessa posição, fazendo o typecast, e aí lá em cima, não preciso mexer nada na função tarefa, porque ela vai fazer o typecast de volta e usar esse valor, e eu tenho a garantia de que cada thread vai estar enxergando exatamente o seu identificador, não vai pegar o identificador de outra thread, porque eu estou passando um endereço específico de uma posição daquele vetor. Tá? Então, essa aqui é uma alternativa, de novo, burocrática, mas só para a gente poder ficar aqui seguindo as assinaturas e evitando aqui os warnings, tá? Mas essa não é a única maneira de fazer, a gente pode depois explorar outras formas de fazer esse acesso, mas é uma maneira, de certa forma, também relativamente simples, né, de passar esse identificador, ok? Então, acho que fizemos tudo aqui, né, esse for está abrindo e está fechando, a gente está fazendo a chamada. Então, aqui é importante mostrar para vocês essa possibilidade de eu estar chamando a função aqui dentro do loop, pelo fato, obviamente, de eu ter feito essa opção de toda a thread, todas as threads usarem a mesma tarefa. Se eu tivesse decidido que cada thread eu ia implementar uma tarefa diferente, uma função diferente, então eu teria que fazer um pthread create para cada um. Tá? Então, como todo mundo faz a mesma coisa, eu consigo botar isso dentro de um loop, e estou usando aqui o fato da passagem do argumento para que eu tenha uma diferenciação aqui interna. Então, aqui internamente, dentro da função, eu vou conseguir distinguir qual thread eu sou, tá? Então, vamos lá executar. Ok, compilou, sem nenhum problema, sem nenhum warning. Vamos executar, tá? Agora começa a ficar mais interessante aqui, porque repara que a ordem de execução, olha, apareceram várias mensagens das threads, a 1, a 2, a 3, 4, 5, 6, 7 em ordem, aí veio a mensagem da thread principal, e aí continuou 8, 9, 10. Nessa segunda execução, repare, olha, a thread 2 foi a primeira a imprimir. Então, também para mostrar que, mesmo que a thread 1 tenha sido a primeira a ser criada, a thread 2 acabou conseguindo ser escalonada na CPU primeiro, e depois a 3, a 4, a 5, a 6, a 1 foi ser, né, conseguiu imprimir lá na frente. Então, mostra um outro retrato de execução, né? Se eu executo de novo, volta aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, volta a execução parecida com a primeira. Mudou aqui a ordem que a thread principal entrou, né? Ou continua a sua execução, tá? E assim, isso aqui é super importante de visualizar, como eu comentei com vocês, lá na primeira videoaula, né, eu não tenho a mesma situação que eu tenho no programa sequencial, executo ele N vezes com a mesma entrada, quer dizer, não tem, esse programa aqui não tem entrada de dados, não tem sequer desvio de fluxo, né, assim, então, repara que aqui o fato de eu estar criando vários fluxos de execução, eu estou mostrando simplesmente aqui, só com a impressão de uma simples frase lá dentro da função que cada thread executa, que cada execução tem uma ordem de execução aqui, que eu posso dizer aleatória, que vai totalmente estar dependendo de como está a carga lá do sistema operacional, de como ele escalona essas threads. Então, isso aqui é um ponto importante para a gente saber, porque se a gente precisa fazer o controle de ordem, a gente vai ter que fazer internamente, e essa questão também é relevante com relação aos testes, né? Porque imagina que eu tenho uma situação em que eu testei e nessa ordem de execução tudo funcionou bem, mas numa outra execução em que muda a ordem das threads, isso pode pode fazer com que apareça um erro, né, uma falha que naquela outra ordem de execução não aparecia. Então, às vezes, eu vou fazer vários testes, vou fazer várias execuções, né, tentar fazer com que a ordem de execução mude, varie bastante, para que eu tenha uma garantia maior de que o programa está funcionando corretamente. Então, o teste fica mais difícil aqui na programação concorrente, por conta dessa questão dessa aleatoriedade da ordem de execução das threads que a gente tem. Ok? Joia, vou fechar aqui também e volto na sequência com mais uma atualização aqui.